Continuação. Ô Tomar, eu sei que a gente já está no fim do projeto, mas como eu estou gravando os vídeos junto com o progresso do projeto, eu tenho tentado responder perguntas aqui nas aulas gravadas que me têm sido feitas nas aulas síncronas. Então eu quero tratar com vocês aqui no início dessa videoaula uma pergunta interessante que me foi feita sobre a eventualidade do diâmetro do eixo na região do pinhão ficar próximo ao diâmetro da própria engrenagem, ao diâmetro externo da engrenagem. E quando o assunto eixos vem à tona, na hora aparece foto de zumbi se arrastando aí na tela, né? Aqui, se for o caso do diâmetro do eixo ficar próximo do diâmetro externo do pinhão, ao seu bel prazer, você pode usinar o pinhão no eixo. Só que eu já sei, você vai me perguntar, próximo quanto, professor? E essa pergunta, que parece ser fácil, mas ela é muito difícil de ser respondida. Porque a resposta dessa pergunta, ela é multifatorial, ou seja, ela depende de muitas variáveis. Turma, no mínimo, essa decisão vai depender do material do eixo do pinhão, do processo de fabricação, de onde a fabricação vai ser feita, do diâmetro do tarugo e assim por diante. E, aliás, também depende da combinação entre elas. E aí, gente, o que eu vou tentar fazer agora é explicar isso de um jeito um pouquinho diferente. Eu comentei com vocês que eu tenho um amigo de infância que tem uma empresa de usinagens. É o mesmo amigo que faz as locuções das minhas aulas, e por isso que eu sempre brinco que o meu canal AFD tem uma participação internacional. Então, a empresa dele fica em Denver, no estado do Colorado, nos Estados Unidos. E aí eu peguei e repassei essa pergunta para ele. Eu perguntei o seguinte, qual que é o menor diâmetro que o pinhão pode ter para que você faça esse pinhão no eixo? Melhor dizendo, turma, o que eu perguntei exatamente para ele foi o seguinte, quão próximo do diâmetro do eixo tem que estar o diâmetro da engrenagem para que você me recomende usinar o pinhão no próprio eixo? E aí, ele gentilmente fez uma série de vídeos em um dos centros de usinagens que ele tem lá nos Estados Unidos. E como eu achei que os vídeos ficaram muito legais e didáticos, eu quis aproveitá-los nessa disciplina de projetos. Por isso eu quero compartilhar esses vídeos com vocês. Vamos ligar aqui o primeiro dos vídeos para que vocês possam ver essa explicação. Então, essa pergunta que você me fez é uma das coisas mais importantes que tem em fabricação. É de saber qual é o material que você vai usar para fazer as peças. Então eu tenho esse exemplo aqui desse material, dessas peças que eu estou fazendo agora. Tem essa aqui, que eu precisava fazer 9 delas, já estão prontas aqui. E essa aqui eu tenho que fazer 12 delas, não terminei ainda. Tá? E qual o material que eu vou usar? E tem essas duas peças aqui também, que são 3 de cada, que eu tenho que fazer. Mas qual é o material que eu vou usar? Aqui é cobre, um tipo de cobre 101. E esse aqui é 6061 alumínio. Essas peças aqui são menores do que as próximas que eu vou cortar. Então tenho esses dois tipos de materiais aqui. Esse aqui é de 2 polegadas e esse aqui é de 3 polegadas que eu vou começar a fazer agora. Por que eu não vou fazer essa peça aqui com de 3 polegadas? Porque senão eu vou ficar cortando todo esse material que não precisa ter. Então eu corto no de 2 polegadas. Se você for ver, ó, bem centralizado, tá bem perto aqui, tá vendo? Ó? Só aqui que tá sobrando. Então foi meio perigoso esse trabalho, porque se a máquina não corta o negócio exatamente no centro, quando ele vai cortar ao redor, acontece essa besteira aqui, ó. Tá vendo? Aqui tá cortado bem e aqui não, tá vendo? Ó? Tem até marca do dente do negócio que eu uso para prender. Aqui tá um exemplo. Esse aqui, ele tá parafusado em cima, em 4 buracos desses aqui. Ele tá parafusado porque a primeira instância eu corto com esses negocinhos aqui, ó. Calma aí. Com esses negocinhos aqui que vão nesses buracos aqui. Então na primeira operação eu corto a base. Então, na verdade, o material, a peça que você precisa fazer precisa ser menor do que o material que você tem na mão. Então você vai cortar um eixo, a peça tem que estar inteirinha dentro do material, do tarugo. Então eu corto embaixo, faço essa face sem os buracos. Aí eu viro, aí eu localizo ela na máquina, ou você tem um gabarito que já localiza a peça. E aí eu corto todas as partes de dentro, esses vales aqui e os buracos. Aí no gabarito, embaixo do gabarito, já tem o furo. Quer ver, ó? Vou mostrar.
já tem o furo, tá vendo? Então, aí fica fácil de botar uma peça em cima, que não vai riscar a face, prender ela, e aí eu corto o lado de fora. O que acontece na questão do eixo é que, por exemplo, na questão aqui dessas peças, esse material é caríssimo. E só essa barra aqui foram $400. E é caro pra caramba pra ficar cortando. Mas no alumínio não é tão caro. Então, no alumínio eu cortei essas peças aqui de uma chapa, entendeu? E aí só que eu tenho um monte de material que sobra, que eu jogo fora porque não tem problema de jogar fora porque não é tão caro. Mas é muito mais fácil, eu posso fazer 3, como você pode ver aqui, eu fiz 3 peças dessa aqui numa paulada só com esse material, tá vendo? E aí eu corto do lado de baixo, viro, corto um pouco maior, viro, corto do lado de cima, aí corto ao redor, deixo um pouquinho embaixo, para depois eu venho aqui como são poucas peças, não tem que ser tão automatizado, eu venho aqui com uma lâmina ou um negócio desse tipo assim, corto as peças, aí eu coloco elas de novo na máquina e eu corto ao redor delas. Na questão do eixo que você está falando, deixa eu ver aqui se eu tenho alguma coisa parecida. Vamos supor que esse aqui é o eixo. Vamos ver. Vamos supor que isso aqui é um eixo, tá? Que eu vou fazer. O que é importante, eu vou fazer num torno. Esse aqui é um torno manual. Então o que é importante é que o tarugo tem que ser maior do que o eixo. Mas se você pegar um tarugo que vem daqui, assim onde está o meu dedo, até aqui, você não tem como colocar na máquina, porque depois ele vai entrar na máquina e você não tem como chegar naquela ponta ali. Então você tem que ter uma distância onde o material está preso dentro da máquina. Isso aqui eu não sei como fala em português, mas é a peça que segura. Eu rodo ela vai fechando, e aí eu coloco o tarugo aqui, e ele tem que estar maior do que a peça. Então eu estaria mais ou menos por aqui, entendeu? Então você tem que ter o tarugo do tamanho certo. Tem que ter maior, mas você também tem que pensar como é que você vai segurar o tarugo na máquina, ou no torno, ou na fresa. Na fresa, por exemplo, às vezes você tem que usar uma morsa. Então, às vezes o bloco, por exemplo, aqui, ó. Eu tenho que cortar essa peça aqui, tá? Ok? Para eu cortar essa peça, você tem que pensar em quantos eixos vão ser utilizados. No meu caso, a minha máquina é de 3 eixos. Só que eu não posso comprar um tarugo que é exatamente o tamanho da peça, porque eu preciso segurar o tarugo. Então ele segura na morsa aqui por baixo. Então essa parte de baixo aqui é parte do tarugo. Aí quando eu viro, tenho que descobrir como é que eu vou segurar essa peça do outro lado para poder vir aqui e cortar o material que restou aqui, entendeu? Então seria isso aqui, ó. Então é isso. Espero que ajude isso. Beleza, depois desse primeiro vídeo veio o segundo, vamos acompanhar. Uma outra consideração muito importante é você ter tarugo suficiente para você cortar o material sem problema. Às vezes você acha que o negócio é suficiente, mas, por exemplo, aqui, ó, o material veio com umas falhas que essa parte aqui desse material eu vou ter que jogar fora, porque ele é muito próximo do tamanho final desse material aqui. Então, se eu cortar com essas falhas aqui, ó, que você vê aqui, tá vendo? Elas vão acabar aparecendo na peça final. Então, você não quer cortar uma peça pequena dessa num treco gigante desse, porque ele vai demorar muito mais tempo para cortar,
e você também vai gastar muito mais material, mas você também não quer comprar o material, e é comum você comprar material e ele vem bem amassado, os caras jogam no caminhão, você sabe como os caras são no caminhão, né? Você joga a mala da gente no aeroporto, imagina material. Então, o material às vezes ele vem torto. Quando eu compro, quer ver, ó, barra de alumínio, deixa eu ver uma aqui, essa aqui, por exemplo. Quando eu compro barra de alumínio, ela nunca vem reta, ó. Se você for ver, tem sempre uma curvatura nela. Então, se a peça que você vai fazer não pode ter superfície que não foi usinada, você tem que ter certeza que a peça cabe dentro do material curvado que vem naturalmente do fornecedor. Então é isso. Bom, beleza. Agora eu vou mostrar para vocês o áudio que ele me mandou para dar continuação às explicações. Então, exatamente a dificuldade disso é que essa resposta aí que você está procurando não existe. Uma das limitações é quais são os tamanhos de material que você consegue comprar na sua região, entendeu? Então eu estando aqui no Colorado, é difícil eu comprar um tarugo de cobre de 10 milímetros. Não tem, mas eu consigo comprar um de 3 polegadas, entendeu? E normalmente esse tipo de coisa vem em tipo 1/8, 1/4, 3/8, meia polegada, 0,675, aí 0,75, 1 polegada e 1/8, 1 polegada e 1/4, talvez nem 1 polegada e 1/8, aí vem 1/4, 1,5, 1,75, 2, aí já vai 2,5, aí já vai para talvez 2,75, mas normalmente já cola direto pro 3, 3,5, 4, 4,5, aí começa a ficar mais, a diferença começa a ficar maior entre uma e a outra, entendeu? Então, não dá para você ter essa pergunta, porque depende do material que você vai comprar, depende da peça que você vai fazer, dependendo da peça, você vai ter que comprar um material muito maior. Se a peça for muito grande, você vai ter que, do outro lado da peça, você vai ter que furar ela e você vai ter que correr ela com um eixo do outro lado, para ela não ficar desestabilizada, entendeu? Quando a peça é muito longa, por exemplo, num torno. Então, você vai ter que contar com isso, entendeu? Eu vou te mandar uma foto e explicar esse negócio quando a peça é muito longa. Bom, daí ele falou que ia me mandar uma foto, mas na verdade ele, não satisfeito, fez mais um vídeo, que é esse aqui que nós vamos ver agora, nesse momento. Vamos lá. Então, quando a peça é muito longa, se a peça vem daqui até aqui, você vai ter que usar isso aqui e você pode usar um outro tipo. Cadê? Aquele ali não é o melhor do mundo. Eu tava com ele aqui na mão, acabei de te mostrar. Bom, a peça, quando ela é muito longa, você vai ter que fazer um furinho no final da peça e isso aqui vai no furo. Assim, quando o negócio vai rolando, esse aqui ele é fixo, mas tem uns que rodam, entendeu? Esse aqui ele tá rodando porque ele tá solto, mas tem uns que tem um rolamento e eles rodam junto com a peça. E aí segura a peça, porque senão ela começaria a entrar num confete sinistro aqui. E aí depende, então você tem que... Cada peça tem uma resposta diferente. Tem, por exemplo, isso aqui, esses dentes aqui, dá para você virar eles do outro lado e aí você consegue segurar a peça que é maior, tá, entendeu? Tipo, imagina esses dentes aqui virados do outro lado, você consegue segurar uma peça que é desse tamanho, quase do tamanho da castanha inteira. Mas aí quanto você vai segurar? Você vai segurar só um pouquinho? Não, né? Quanto maior a peça, você segura mais. Ah, tá aqui o negócio. Entendeu? Ele vai aqui.
E aí isso aqui roda, tem um rolamento, tá vendo? Mas essa resposta aí que você está procurando não existe, cara, que depende da peça mesmo. Mais uma coisa que depende é o tipo de ferramenta que você usa para segurar a peça. Por exemplo, essas morsas que eu tenho, elas têm essa face delas, essa aqui tá virada ao contrário, tá? A face delas, isso aqui é só um zoado, mas a face dela é lisa, entendeu? Algumas delas tem uns negocinhos tipo esse aqui, ó, que vão ali perto dessa face, entendeu? E tá vendo como eles têm aqui um dentinho? Então, numa lisa, por exemplo, se eu coloco um bloco numa face lisa, é muito mais fácil desse bloco escorregar com a força, dependendo se eu for usar uma ferramenta muito grande e eu for cortar muito agressivamente, o bloco é muito mais força que está colocando nessas duas superfícies lisas e o bloco pode sair voando. Se você tem às vezes um dentinho desse, preso ali, por exemplo, vamos dizer que o bagulho vai ali, tá? Ele não precisa nem segurar o bloco, só um oitavo de polegada já segura porque tem um dentinho, entendeu? Então é por isso que não dá para você ter um número de quantas vezes, tipo, de ter um algoritmo de quantas vezes você precisa de tarugo para fazer cada peça. Depende também da ferramenta que você tem para segurar. Então, e cara, você não acredita o tanto de opções que existem de ferramenta para segurar. Tem ferramenta, por exemplo, essa aqui, ó, por exemplo. Isso aqui é um gabarito que eu fiz. Os blocos, deixa eu ver se eu acho um bloquinho desse. Ah, tem um aqui, ó. Por exemplo, tá vendo aqui, ó? Esse é um bloco que eu... Aqui, ó. Quando eu abro isso aqui, o bloco segura. É aquela pecinha que eu te mostrei, essa aqui é fixa. O bloco entra, é só um pedacinho de polegada, um oitavo de polegada, talvez nem isso. E esse aqui, ele trava. Esse aqui ele sobe e desce, tá vendo? Dependendo de como você aperta o parafuso, ele desce e aí ele crava no material. Então eu não preciso de muito material. Isso aqui é para fazer essa peça aqui. Então eu faço um gabarito desse enorme, assim eu consigo fazer várias peças ao mesmo tempo. A primeira operação eu faço 8 peças desse tipo, quer dizer que são 4 peças desse tipo, aí depois elas viram ao contrário e entram aqui, tá vendo? Ela vira ao contrário e tem o buraco para ela entrar, na verdade essa é desse lado aqui. Tem o buraco para ela entrar. Então, cara, é muita opção, não dá para você realmente escolher o que você vai fazer como posso dizer, o que você vai usar para segurar. Tinha uma peça aqui, cara, que... Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Dá um exemplo melhor ainda. Pera aí, eu vou ver se eu acho. Bom, e aí no final desse vídeo, né, ele disse que estava procurando uma peça e não achou até agora, então ótimo. Também ninguém aguenta mais ficar vendo vídeo de centro de usinagens, né? Então, turma, eu espero que com essa sequência de vídeos eu tenha demonstrado para vocês que realmente a resposta dessa pergunta é literalmente bem complicada, porque ela depende dessas variáveis, que são, no mínimo, a decisão de qual material do eixo, qual material do pinhão, qual é o processo de fabricação, em qual cidade, né, qual região a fabricação vai ser feita, qual que é o diâmetro do tarugo a partir do qual essas peças serão confeccionadas, e também da combinação entre essas variáveis. Agora, tem essa questão de ter bom senso, né, porque se a diferença do diâmetro for muito grande e você optar por usinar no eixo, você vai ter que arrancar muito material. E dependendo de qual é o material que foi especificado para confeccionar essas peças, isso pode ter um custo muito grande de material e também pode ter um custo muito grande do tempo de usinagem. E claro, sem contar a questão do desperdício do material. Por outro lado, se você optar por usinar o pinhão no próprio eixo, isso vai fazer com que ocorra uma redução bem grande do fator de concentração de tensão KFF devido à fixação. Então, se for essa a sua opção, o fator de concentração de tensão devido à fixação vai ficar igual a 1, mas você provavelmente ainda vai ter um KFF devido à variação geométrica. Então, caso vocês queiram optar por usinar o pinhão no próprio eixo, não tem problema.
É um projeto didático e a gente não vai nos preocupar tanto em quais são os parâmetros que eles vão utilizar para tomar essa decisão ou não. Pra vocês terem uma noção, no caso desse desenho aí, a dimensão real do eixo é de 30 milímetros, enquanto que o diâmetro externo da engrenagem é de 70 milímetros, e daria perfeitamente para fazer essa engrenagem usinada no próprio eixo. Basta que a engenheira ou o engenheiro queiram. Então, turma, no nosso projeto é só você deixar essa informação clara em algum lugar e recalcular o coeficiente de segurança caso vocês tenham partido do pressuposto que o pinhão foi montado por chaveta. E que coisa, hein? Esse zumbi não sai da nossa tela. Então, na próxima videoaula, eu continuo com o passo número 6, porque eu vou tratar da fixação dos rolamentos. Assiste aí que tem coisa bem legal e a gente vai usar isso aí na prática. Valeu!